Que Deus abençoe todos os nossos irmãos internautas. A partir desse momento já estamos ao vivo aqui pelo YouTube e a partir desse momento também já estaremos entrando pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos internautas que estão entrando a partir desse momento. É a live dos amigos. Nós estamos dando esse pequeno intervalo para o delay do Facebook entrar juntamente com a plataforma do YouTube. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que a partir desse momento estarão junto conosco aqui na transmissão da Live dos Amigos. Live dos Amigos que estará entrando já aqui pela plataforma do Facebook. Vamos lá. Ok, a partir desse momento então, já estamos nas duas plataformas, no YouTube e também, Fabiano, na plataforma do Facebook, já podendo compartilhar a nossa live dos amigos. A partir desse momento, então, nas duas redes, já pelo YouTube e também pela plataforma do Facebook. Nesse momento, então, iniciamos a live dos amigos. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos internautas que a partir desse momento vão estar junto conosco, compartilhando um conhecimento da palavra de Deus. Vamos então já nos apresentando. Eu sou o pastor Diego Cunha, estou com a transmissão aqui pela cidade de Tramandaí, juntamente com meu amigo Fabiano Soares, que está na Califórnia, e estará também saudando nossos irmãos internautas desse momento. Deus abençoe o evangelista Fabiano Soares. Amém, paz do Senhor, pastor Diego, queridos amigos, irmãos que estão conosco aqui entrando nessa live. Estamos mais uma vez aqui na live dos amigos para dar sequência, né? É a live número 2 com este mesmo tema. Já fizemos ela há um mês atrás, o início dela, e hoje vamos estar concluindo esse assunto, que é um assunto de extrema importância, né? Tentar ao Senhor não é ter fé, são coisas bem diferentes, podem se parecer quem olha de longe, mas são coisas extremamente diferentes, com resultados, consequências totalmente diferentes, né? Então, para a glória de Deus, aqui estamos. Já compartilhei, pastor Diego, já estamos aqui no Facebook, né? Então, para a glória de Deus, aqui estamos mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Meu amigo internauta, ter fé não é tentar a Deus. Trazendo um pequeno resumo ao que nós estamos falando, é uma diferença entre uma fé bíblica, que está contida pela palavra de Deus, ou uma fé que tenta, que se opõe à palavra de Deus. Esse tema que nós estamos falando, nós estamos abordando a fé que tem a base através da palavra de Deus. Se você perguntar se as pessoas têm fé, muitas vão dizer que têm fé, mas fé no quê? Está baseado em qual argumento? Está baseado em qual a doutrina? E nós estamos falando sobre a fé baseada que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, evangelista Fabiano, com a sua introdução nesse momento. Amém. A gente viu alguns pontos muito importantes na última live e eu gostaria de seguir aqui desse ponto que eu parei, né? Não foi possível dar a conclusão. Deus interferiu em muitos momentos na história, na vida do povo de Deus, dos seus filhos, né? Ele interferiu usando pessoas que em determinadas circunstâncias agiram com prudência, cuidado e precaução, né? Então, aqui a gente percebe que a prudência, o cuidado, a precaução, a percepção de fatos, de situações ao teu redor, não afronta a fé, não vai contra a fé, não bate contra a fé, mas muito pelo contrário, pode ser o próprio Deus trabalhando. E aqui eu quero mostrar, eu tenho aqui anotado, né? Deus me dá dessa maneira, né? Eu tomo nota para não esquecer, é assim que Deus me dá. Então, nós vamos ver aqui momentos em que Deus agiu, o próprio Deus agiu, interferiu na história humana, usando situações em que as pessoas agiram com precaução e sabedoria, né? Por exemplo, aqui, para a gente começar, os pais de Moisés, que o esconderam por causa do decreto de Faraó, está em Êxodo capítulo 2, versículo 2, você pode conferir. Os pais de Moisés esconderam ele. Se Deus é todo-poderoso, por que precisou haver uma situação, uma circunstância ao qual tiveram que escondê-lo por medo? Se Deus tem todo o poder, se Deus pode todas as coisas, Deus podia cegá-los para não enxergar Moisés, ou tantas coisas Deus podia fazer, botar um anjo de fogo
e ninguém chega perto da criança? Não. Mas Deus determinou que fosse daquela maneira. Escondam ele. Era a circunstância ao qual Deus queria trabalhar os seus propósitos. Um outro ponto, ao saber que corria risco de vida, Paulo concordou em prudentemente fugir de Jerusalém, descendo de um muro de noite, escondido dentro de um cesto. Detalhe que em Jerusalém ele novamente começou a correr risco de vida. Então, cautelosamente, ele concordou em ser enviado para Tarso. Veja bem, isso está em Atos capítulo 9, versículo 23 ao 30. Em nenhum momento a Bíblia diz que Paulo tinha pouca fé por causa disso, ou que Paulo fraquejou na sua fé. Não, no momento em que ele foi colocado num cesto e saiu escondido de uma cidade, e depois foi para outra cidade, ao qual também precisou sair e fugir, isto é o que? É o próprio trabalhar do Senhor na vida dos seus filhos. Precisamos entender que às vezes Deus faz o sobrenatural, Deus faz o milagre, Deus move o céu, a terra e treme tudo. Às vezes, Deus vai fazer de uma forma que aparentemente é um cuidado humano, é uma previsibilidade humana, é um momento em que o ser humano toma cautela e age com prudência, mas é assim que Deus trabalha nas nossas vidas muitas vezes, segundo a sua sabedoria e a sua perfeita vontade. Em outro momento, Paulo e Barnabé souberam que queriam apedrejá-los até a morte, então eles decidiram fazer o quê? Fugir para Listra e Derbe. Isso está em Atos 14, dos 5 ao 6. Eles decidiram fugir. Eles poderiam ter pensado, não, para que nós vamos fugir? Nós estamos pregando o evangelho, somos cheios do Espírito Santo, e o Deus, criador de todas as coisas, está sobre nós, está conosco, na nossa frente, na nossa retaguarda. Não vamos fugir. Deus que tome conta de nós, Deus que se vire de cuidar de nós, os anjos que se virem de cuidar de nós. Poderia aparentar como uma capa de fé, como uma maquiagem de fé. Só que mais no final da live eu vou lhe mostrar que isso é exatamente satânico, diabólico. Esta ideia de tentar a Deus, provar a Deus, colocar a Deus contra uma parede, pode aparentar ter uma capa de fé, e infelizmente muitos cristãos não compreenderam isso, mas no fundo isto é satânico, em outras palavras, isto é pecado, e o pecado afasta o homem de Deus. Por exemplo, Pedro, ele foi livre da prisão e da morte de forma sobrenatural, isso é indiscutível. Mesmo assim, ele foi cauteloso. Saindo dali, ele partiu para outro lugar. Está escrito, Atos capítulo 12, versículo 1 ao 17. Isto não é falta de fé, é uma atitude sábia e espiritual. Ele acabou de passar por um livramento sobrenatural de Deus. Deus moveu o sobrenatural, o poder dele. Agora, ele pensa, eu preciso agora ir para outro lugar, não vou ficar aqui. O Senhor me livrou uma vez, e o Senhor que me livre todas as vezes, é um problema de Deus cuidar de mim. Eu não tenho que estar me cuidando, porque afinal eu tenho fé. Foi assim que ele pensou? Não. Não é assim que nós aprendemos dos apóstolos, dos discípulos, do Novo Testamento e de toda a Bíblia Sagrada. Isto é um pensamento de Satanás, e depois nós vamos ver sobre isso, amém? Então nós devemos perceber que aqui Deus, através da vida dos seus servos, agiu por meio da percepção, da sabedoria, da prudência, do cuidado, do zelo, da precaução. Pastor Diego. Glória a Deus. Mandar um abraço para os irmãos que estão entrando na live. Meu irmão, meu amigo Felipe Pereira, que está entrando pela plataforma do YouTube, desejando a paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para o nosso irmão Felipe. Um abraço para ti aí, meu irmão. Para a Suzana Melo também, dando seu boa noite. Minha sogra. Beijão, minha sogra. Glória a Deus. Nosso irmão Wagner Cruz, da cidade de Montenegro, dando a paz do Senhor também. Deus abençoe, irmão Wagner, irmã Josiane, também de Montenegro. Que Deus abençoe, irmão Edson, irmão Josiane. Glória a Deus. Irmã Vera Silva, dando a paz de Cristo também. Que Deus abençoe, irmã Vera. A irmã Cristiane, da cidade de Taquari, participando também, dando a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã Cristiane, estava no culto com a gente ontem, lá na cidade de Taquari. Uma bênção, glória a Deus, aleluia. É isso aí, meu irmão. Você também pode nos ajudar compartilhando a live dos amigos, curtindo. Você que tem os seus grupos, compartilhe lá nos grupos que você conhece, que você já é adicionado. Você pode mandar pelo WhatsApp também, para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus, sejam abençoados com esta palavra. Nós estamos aqui dedicando o nosso tempo,
dedicando um espaço para todos os amigos internautas, fazendo que o nosso conhecimento que nós temos chegue até as pessoas, dedicando, reservando um tempo para você ser abençoado. E a plataforma do Facebook e do YouTube é gratuita. E se você compartilhar também não vai gastar nada. Então a gente pede para você nos ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Na verdade, você não estará nos ajudando, mas sim estará semeando a palavra de Deus e ajudando o reino de Deus a conquistar ainda mais pessoas, ainda mais vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá aí o nosso irmão Paulo Sérgio também, da cidade de Montenegro, nosso irmão da nossa igreja, Paulo Sérgio. Graça e paz, meus irmãos, um abraço, meu irmão Sérgio, glória a Deus, aleluia. E eu também quero, meu amigo Fabiano, falar a minha parte, a minha introdução sobre esse tema tão importante, fé não é tentar a Deus. Existe algo que a Bíblia chama de sofisma. O que é um sofisma? Um sofisma é algo que parece uma verdade, mas não é verdade. Isto é um sofisma. Por exemplo, nós vimos na Bíblia, na tentação de Jesus no deserto, o diabo citou uma palavra que está escrita na Bíblia. Ele disse: dará ordem aos anjos para que te guardem em todo o teu caminho. Está escrito de fato isso no Salmo 91. Mas Jesus, naquele momento, não se atirou, mesmo que aquilo aparentemente era bíblico. Mas ele usou a própria palavra dizendo: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E entre esse embate que Jesus teve com Satanás, os dois usaram argumentos da palavra de Deus. E o grande perigoso é que Satanás é um grande sofista. Ele usa de artimanhas, de palavras, para tentar enganar, iludir. Por exemplo, a Bíblia diz: se beberem alguma coisa mortífera, não vai causar dano nenhum. A Bíblia também diz: pegarão em serpentes, mas não vai fazer nada. Mas a Bíblia não está mandando eu ir ali na rua agora e uma cobra cruzeira estiver passando, eu mandar eu agarrar ela com a minha mão. A Bíblia não está mandando eu pegar ali agora 1 litro de veneno e tomar. Não está mandando fazer isso. Está dizendo isso como uma simbologia, uma tipologia. Algo que é analógico, que está fazendo uma comparação, dizendo o seguinte: olha, se você beber alguma coisa do mal, que você não teve intenção, você acabou bebendo algo que era uma feitiçaria, uma macumbaria, algo que foi consagrado, não vai fazer mal para você. A serpente simboliza um símbolo do mal. Quando você estiver pregando, orando, ou entrar num lugar que seja um lugar pesado, onde tenha coisas como serpentes, pode botar a mão, pode orar naquele momento, pode repreender, que não lhe causará nenhum dano. Agora, se eu quisesse fazer um sofisma, eu poderia dizer assim: não, pode sair na rua, agarrar uma cobra agora. Pode tomar um veneno, está escrito na Bíblia que beberá coisas mortíferas e pegará em serpentes e não fará mal nenhum. Poderia até usar a história de Moisés, que pegou uma cobra pelo rabo e ela virou um cajado, mas Deus não está mandando fazer isso. É muito perigoso quando a gente se atropela na própria palavra. É perigoso quando nós ouvimos uma palavra e não entendemos o que está ali. Isso vira um sofisma. A Bíblia diz que as armas em Deus são poderosas para aniquilar o sofisma. A fé nossa, ela não está baseada ou pautada em um mero versículo. Não, ela tem que estar baseada num conjunto bíblico. E dentro desse conjunto bíblico, a Bíblia diz que a fé vem para ouvir a palavra. Deus usa uma fé verdadeira que está baseada na própria Escritura, na própria palavra. E a palavra de Deus, ela não vai contra a sua própria palavra. Agora, quando isolamos versículos bíblicos, isso é muito perigoso. Quando nós isolamos temas bíblicos, nós podemos até mesmo nos frustrar na fé. Por exemplo, eu ouvi muitos pregadores pregarem assim: olha, está escrito que se o pai que é mau, nós, pai, homens que somos maus, damos boa dádiva aos vossos filhos, tudo que vocês pedirem, Deus vai dar. Porque se você pedir um pão, o pai não vai te dar uma pedra. Se você pedir um ovo, ele não vai te dar uma serpente. Mas isso é um versículo isolado. A Bíblia está dizendo que todos que vão pedir o Espírito Santo, Deus dará, porque o Espírito Santo é algo bom. Agora, não quer dizer que eu vou lá e vou pedir um carro e vai acontecer que Deus vai me dar um carro. Não quer dizer que eu vou pedir algo que talvez nem é tão bom assim para mim, mas na hora eu penso que é bom, vai acontecer. Isso é isolar versículos bíblicos, não é concluir o tema da palavra. E quando nós concluímos o tema, está escrito no mesmo versículo: o pedir dar-se-vos-á, está dizendo, todo aquele que pediu o Espírito Santo vai ser dado. E assim são os sofismas. É quando pegamos um versículo e isolamos ele. Isto é totalmente perigoso, é radicalmente perigoso. E isto vira uma tentação contra Deus. E esta não é a fé verdadeira. Esta é algo que vem
para nos enganar e até mesmo, Fabiano, nos frustrar com as coisas de Deus, porque nós vamos usar um argumento através de um pedaço de um versículo, isso chama dentro da teologia, pinçar algo, pinça um pedaço, tira do contexto e faz aquilo ali um pretexto para acabar errando na escritura, Fabiano. Verdade, tira o verdadeiro sentido ao qual o texto quer comunicar para nós, distorcendo o sentido real, né, daquele versículo, e isso traz consequências desastrosas, catastróficas para uma vida, para uma fé, para uma pessoa que crê em algo e aí viu que aquilo não acontece, ela desanima, ela frustra, ela se decepciona com Deus, se volta contra Deus. Eu tenho visto isso através desses anos, desses 24 anos aí que o Senhor tem salvo a minha vida. Eu tenho visto pessoas que vêm principalmente de uma linha neopentecostal, né? Lugares que te ensinam que você tem que ser rico, vai ser rico, Jesus morreu para te dar riqueza, que vida... Aqui é um perfeito exemplo, pastor Diego. Eles pegam o versículo de vida abundante. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Agora, eles pegam esse vida abundante e dizem que vida abundante é isto. É carro, dinheiro, casa, é ser rico, é nunca ficar doente, é nunca ter problema. Eles destroem o que Cristo está dizendo. Eles destroem o que Cristo está dizendo naquele momento ali. Enfim, mas aqui, seguindo aqui, então, o meu ponto, pastor Diego, gostaria de seguir aqui falando agora situações da Escritura em que o próprio Deus agiu interferindo, ordenando, dando ordem, orientação, para que o seu povo se livrasse de alguma situação. Deus poderia ter feito de uma forma sobrenatural? Sim. Deus poderia usar o seu poder? Sim, é claro. O nosso Deus, ele é todo poderoso, eternamente poderoso, aleluia. Mas, às vezes, Deus usa de outras maneiras. Por exemplo, o próprio Deus, eu estou falando que o próprio Deus, ele ordenou que Moisés voltasse para o Egito, quando todos que procuravam sua morte já estavam mortos. Isso está em Êxodo capítulo 4, versículo 19. Por acaso, Deus não poderia mandar ele voltar quando os que queriam a morte dele ainda estavam lá vivos? Porque Deus não poderia guardá-lo? É claro que Deus poderia. Agindo Deus, quem impedirá? Por acaso ele correria algum risco de vida se Deus assim determinasse? Vai e ninguém vai tocar a mão em ti. Mas Deus determinou que ele voltasse para lá somente quando os que queriam a morte dele já estivessem mortos. Isso é Bíblia, isso é texto bíblico. Deus poderia ter feito diferente, sim, mas determinou fazer desta maneira. O próprio Deus, o próprio Senhor Deus ordenou que Elias se escondesse na caverna para que Acabe e Jezabel não o matassem. Irmão Fabiano, onde é que está escrito isso? 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Pois no versículo 18, capítulo 18, versículo 4, Jezabel matou os profetas do Senhor, e no 18:10 mostra que Acabe também procurou Elias em todas as nações e reinos. Deus não poderia ter matado Acabe e Jezabel? Deus não poderia ter feito qualquer milagre? Poderia. Deus é todo poderoso, meu irmão. Mas entenda que aqui Deus mandou Elias se esconder. Elias, te esconde. Não foi falta de fé. Não foi a voz do diabo, foi a voz do Senhor, esconde-te. Por quê? Porque Deus não explica nem para mim e para ti. Essa é a maneira de Deus trabalhar, ele faz como quer, quando quer, porque ele é Deus. Precisamos entender o que é fé bíblica. Fé bíblica, aleluia, é estar alinhado com a Escritura, é crer em Deus conforme a Escritura, não conforme a nossa mente, não conforme a tua mente. As pessoas dizem o que é fé. O que, na verdade, muitas vezes é algo diabólico, é tentar ao Senhor, é colocar a Deus em prova, isto é satânico. Por exemplo, o próprio Deus escondeu Jeremias e Baruque, porque o rei Joaquim queria prendê-los. Isso está escrito em Jeremias 36, versículo 26. Deus não poderia ter dado livramento sobrenatural, ter matado qualquer um que se levantasse contra a vida dos dois? É claro que poderia. O nosso Deus é todo poderoso, mas Deus, ele escondeu Jeremias e Baruque, porque assim Deus determinou.
Entendamos isto. O próprio Deus enviou o seu anjo para ordenar que José e Maria fugissem com Jesus para o Egito. E por causa de Herodes, isso está em Mateus capítulo 2, versículo 13. O próprio Deus enviou Maria, José e Jesus Cristo, seu filho, para que fossem se esconder no Egito. Isto é Bíblia Sagrada. Aprendamos com a Escritura o que é fé. Amém? E o que é tentar ao Senhor? São coisas bem diferentes. Imagina que aqui Maria dissesse, não, peraí, o Senhor Deus me comunicou. Deus falou comigo. Do meu ventre vai nascer o libertador, o Messias, o esperado, gerado pelo Espírito Santo. O que é que vai acontecer comigo? Não, 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 não. José, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ficar aqui, porque o Senhor é comigo. Ela estaria desobedecendo ao Senhor, tentando ao Senhor. Seria uma ideia diabólica. E alguém que escutasse ela talvez poderia dizer, que fé, parabéns, isto é fé, isto é uma mulher de fé. Seria exatamente o contrário. Seria uma ideia diabólica, seria uma mulher que estaria tentando ao Senhor. Sabedoria espiritual é ter a atitude que ela teve. Opa, o Senhor está mandando, vamos fugir, porque é assim que o Senhor quer que façamos. Venhamos neste momento a fugir. Então, meus amados, eu quero te mostrar com estes exemplos o quê? Eu quero que você perceba, que nós todos venhamos a perceber que há uma linha muito fina, há uma linha muito fininha entre a fé bíblica genuína, real, poderosa, eficaz e a tentação ao Senhor, tentar ao Senhor, colocar Deus em prova. É uma linha muito fina que divide essas coisas. E uma das coisas que eu aprendi, que nos ajuda a perceber a diferença de um e de outro, é quando o homem coloca-se em risco, quando o homem se coloca numa situação de perigo, propositalmente, intencionalmente, voluntariamente, isto não é mais fé, isto é diabólico, isto é satânico, isto não tem nada de fé, é uma maquiagem, é apenas uma capa que está destruindo e afastando aquela pessoa de Deus. Mas muitos olham e podem até pensar que é fé, por não conhecerem a Escritura. Ou às vezes por uma questão de... não foram instruídas, nunca estudaram sobre isso, né? Não foram ensinadas e acham que tudo é fé. Não, existe como eu me precaver, né? Eu tenho alarme para o meu carro, mas eu não vou botar o alarme. Deus que coloque seu anjo, é problema do Senhor. O anjo tem que se acampar ao meu redor, está escrito. Não, eu vou acelerar aqui até 180, porque o Senhor vai me guardar. Não, eu vou fazer tal coisa, não... Entende? Isso é diabólico. Então, temos que perceber, quando você está se colocando em risco, propositalmente, sendo que você tem uma outra atitude que pode tomar, uma atitude sábia, de prudência, quando você se coloca numa situação de perigo, querendo, desejando, cuidado. Este é o alerta vermelho. Você não tem nada de fé, mas o inimigo já cegou o teu entendimento e você caiu numa armadilha de tentar ao Senhor. Pastor Diego. Glória a Deus. Mandar o nosso alô para Evelyn Petri, que está nos escutando também. Evelyn Petri. Adriane Quarte, dando a paz do Senhor. Nosso irmão Wagner dizendo devemos estudar o contexto. O nosso irmão Maico aqui de Tramandaí também da nossa igreja, dando a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão Giovanni Garcia, que está lá em Santa Catarina, participando também, desejando aqui um abraço. O meu grande amigo Giovanni, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastor Diego, perdão, pastor Diego, é a minha prima, Evelise Petri. Evelise Petri. Um forte abraço, querida. Sempre que ela pode estar conosco participando, que Deus te abençoe, tu e tua família. Um beijão no coração. Glória a Deus. Você pode participar também com seus comentários, participe aí, colocando uma saudação, colocando uma interação juntamente com esse tema que nós estamos falando, esse tema tentar ao Senhor não é ter fé. O Fabiano colocou uma situação que às vezes a pessoa tem uma falsa confiança em Deus, ela coloca às vezes uma fuga em Deus. Por exemplo, a pessoa gosta de correr de carro, e aí diz, não, mas o Senhor vai guardar. Mas ao mesmo tempo que o Senhor guarda, se ela exceder os limites de velocidade, já é uma tentativa contra a sua vida, é tentar a Deus.
E tentar a Deus, como o tema está dizendo, não é ter a fé. A fé, ela tem partido de um princípio. Toda fé parte de um princípio. E o princípio da nossa fé não é o que nós achamos. O princípio da nossa fé é o que está escrito na palavra de Deus. Esse é o princípio da fé. Amém. A Amém. Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o teme e os livra. Eu acredito nesse versículo. Eu creio 100% nesse versículo. Não é Amém. porque eu creio nesse versículo que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra, que eu vou sair tentando o Senhor. Eu tenho absoluta certeza e já vi na minha vida muitos livramentos. Eu sei que o Senhor é aquele que nos livra. O Senhor é aquele que nos guarda. Como o Salmo 91 também diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu temerei. Eu creio profundamente nisto. Eu acredito nisso. Mas se houver o dia mau para mim também, que pode acontecer o dia mau, eu conheço as Escrituras. Não é todos os dias o Salmo 91. Não é todos os dias o dia de sol. Eu conheço a palavra de Deus. A mesma Bíblia que me fala do anjo do livramento, a mesma Bíblia que fala do Salmo 91, é a mesma Bíblia que diz no Salmo 137, se não me falha a memória, o choro, 137, se não me falha a memória, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se eu pegar a minha fé e me pautar só no Salmo 91 e não conhecer o resto da Escritura, pode ser que eu me frustre, porque vai haverá um dia mau. A Bíblia diz que tem um dia mau. E quando chega o dia mau, eu tenho que estar preparado. Por quê? Quando nós falamos de Jó, nós falamos que Jó perdeu 10 filhos. Nós falamos que Jó perdeu os seus bens materiais. Mas Jó não perdeu a fé dele. Jó não perdeu a sua fé. Amém. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e lá no fim ele vai se levantar. Eu sei que ele vive e lá no fim ele vai se levantar. A fé verdadeira, ela não pode ser uma fé aonde ela tem apenas alguns versículos como se fosse um banquete, o qual você come apenas o que gosta e aquilo que você não gosta você manda passar num rodízio. Não é assim. A Bíblia, ela tem realmente versículos que nos elevam a nossa fé e que nos trazem segurança. Salmo 91, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os teme e os livra, me traz segurança, me traz uma sensação que eu estou seguro, e estou. Mas haverá momentos que o Senhor também vai dizer, ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mal nenhum, porque eu estarei contigo. E o grande problema, Fabiano, é que quando eu me baseio apenas em alguns versículos de motivação, que a Bíblia é um livro de motivação também, claro que sim. Quando eu me pauto apenas em alguns temas e esqueço os demais temas, eu posso estar tentando a Deus. Eu posso estar colocando tudo a perigo. Quando o diabo citou o Salmo 91, está escrito mesmo, mas Jesus citou que está escrito no livro de Êxodo também, não tentará o Senhor teu Deus. E isto que é o detalhe, eu preciso conhecer a Bíblia de uma maneira e estar preparado em toda ela, porque ter fé, meus irmãos internautas, não é só para os dias bons. Ter fé, nós temos uma conexão de fé e vitória muito clara, muito conectada uma coisa com a outra, como se uma fosse sinônimo de outra, e na verdade não é isso aí. Há pessoas que são verdadeiros campeões, verdadeiros vencedores e nem têm fé. São pessoas que trabalham muito e vão lá e acabam conquistando, não é a fé bíblica. A fé bíblica é o que aconteceu com Jó, ele perdeu tudo e continuou acreditando. Aleluia. A fé bíblica vai me dizer que tudo que está aqui vai passar um dia. E que se eu acreditar só nas coisas que estão aqui na terra, eu sou um miserável homem. A fé bíblica vai me dizer que tudo vai passar, mas que as coisas que são do reino de Deus não passará. A minha fé não é uma fé apenas que me leva a crer que Deus é a minha segurança, que Deus é um provedor, que Deus ele é aquele que faz eu ser feliz todos os dias. A minha fé me prepara também para os momentos de angústia. A minha fé me prepara para os momentos ruins. Quando a Bíblia, no livro de Efésios, fala sobre a fé, ela diz que a fé é um escudo. A fé ela é um escudo. E o escudo não é um instrumento de ataque, o escudo é um instrumento de defesa. A fé ela me protege, a fé ela não é uma coisa que ataca, a fé é uma proteção que eu tenho. E esta fé que me protege, a fé verdadeira, ela vai aparecer e ser apresentada ao contrário, nos momentos de adversidade, nos momentos mais difíceis. Quando alguém se exalta e diz que tem muita fé, é uma idolatria, ter fé na própria fé. Agora, quando eu tenho fé na palavra de Deus, esta é a fé verdadeira. Porque ter fé, Fabiano, em si mesmo, ter fé na própria fé, não ajuda ninguém. Pelo contrário, as pessoas acabam se decepcionando, se frustrando e até mesmo, às vezes, lá no final de tudo, abandonando a fé. Porque essa
não é a fé verdadeira. Enquanto isso, vou Verdade. mandar um alô, já vou passar para ti, Fabiano. A nossa irmã Aline, lá de Capão da Canoa, participando também, aqui dizendo muitas vezes Deus não dá algo para que seja para nós, porque será para a nossa perdição. E é exatamente Verdade. isso, irmã Aline. Às vezes o pão que nós temos achando que é um pão vai virar uma serpente no caminho, vai virar um escorpião depois. Às vezes aquilo que a gente pensa que é algo bom, lá no final pode tornar-se contra nós. E é muito comum algumas bênçãos virarem em maldição. O próprio Noé, quando ele foi abençoado, ele recebeu uma grande bênção, depois transformou aquilo numa maldição, tomou um porre com a vinha que ele tinha recebido como graça e ficou nu, e um dos seus filhos foi amaldiçoado. Então veja como uma ligação muito perto das bênçãos e as maldições. Nós não podemos transformar aquilo que Deus nos dá em maldição. E às vezes Deus conhece, e claro que conhece o futuro, e por causa que ele conhece o futuro, ele evita algumas coisas em nossa vida para que bênçãos momentâneas não viram maldições do futuro, meu irmão Fabiano. Aleluia, verdade, pastor Diego, muito bem colocado. Tu pincelou um ponto ali muito importante. Nós estamos aqui nessa live trazendo um contraponto, trazendo um equilíbrio neste assunto. Veja bem, quem nunca escutou outras lives nossas que a gente fala muito sobre fé e outras que viremos a fazer no futuro, quem não está dentro desse contexto pode aparentar, eles estão contra a fé, não é nada disso, meu irmão, não é nada disso. Misericórdia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não existe vida cristã. Se eu não crer no poder de Deus, no Deus que mudou minha vida, me transformou, eu tenho visto maravilhas que Deus tem feito na minha vida também, me livrando da morte. Eu tenho muitos testemunhos para contar, o pastor Diego tem certeza que tem muitos também. Enfim, sem fé, acabou, não tem vida cristã. Se nós não cremos no poder sobrenatural de Deus, não tem salvação, não tem como achegar-se a Deus e viver uma vida cristã. É tudo pela fé. Eu não vejo Deus, eu nunca vi a Nova Jerusalém, eu nunca vi o Espírito Santo com os meus olhos físicos, mas eu creio no meu Deus, eu creio no Espírito Santo que habita em mim, eu creio na Nova Jerusalém que um dia eu vou ver com os meus olhos. Então, meus amados, o que nós estamos fazendo hoje é apenas trazendo um contraponto, trazendo este assunto para dar um equilíbrio a um grupo de pessoas, a uma quantidade de pessoas que pensam algo muito errado sobre algumas atitudes, pensando que isto é fé, entende? Colocando-se em risco propositalmente, intencionalmente, achando que isto é fé. E, por outro lado, às vezes, quando alguém é uma pessoa precavida, uma pessoa que usa sabedoria espiritual, que usa o entendimento, que usa prudência, muitos até fazem brincadeira ou chacota. O quê? Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo? Não, para que isso? Tu entende? Então, nós estamos aqui trazendo um equilíbrio para um assunto de forma sensata e bíblica. Tudo que não for bíblico não serve para nós. Estamos buscando aqui, através da Escritura, trazer esse assunto. Eu vou continuar aqui falando sobre o próprio Senhor Jesus. Agora eu falei sobre Deus, agora eu vou falar o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja bem, ele julgou ser conveniente tentar se esconder. O que é que tu disse, irmão Fabiano? Vou repetir. O próprio Senhor Jesus julgou ser conveniente tentar se esconder. Isso está escrito em Marcos, capítulo 7, versículo 24. Eu acho que eu até vou ler, porque é importante isso. Marcos 7, 24. Há coisas que nós precisamos entender o significado de o que é ser espiritual, o que é fé e o que é falta de fé. Precisamos separar essas coisas. Marcos capítulo 7, versículo 24, o texto diz assim, deixa eu ver aqui, estou em Mateus, perdão, já estou chegando aqui em Marcos. 7, 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus foi para uma casa em outro território e ele não queria que ninguém soubesse, em outras palavras, ele estava tentando esconder-se, tentando ficar de modo que ninguém o localizasse, soubesse que ele estava ali. Estamos falando do próprio Senhor Jesus.
naquele momento, tinha motivos, propósitos dentro do reino de Deus para que isso acontecesse exatamente desta maneira. E Deus não explica para mim e para ti quando ele vai usar um milagre sobrenatural e quando ele quer que você e eu tomamos decisões e posições e atitudes que cabem somente a mim e a você. O próprio Senhor Jesus decidiu se retirar e se esconder da multidão. Novamente, ele decidiu se esconder da multidão, está escrito na Bíblia. João capítulo 12, versículo 36. Confere lá que você vai ver. Jesus age de acordo com seus propósitos, não de acordo com a sua mente humana e com a minha mente humana, com aquilo que você entende sobre fé, com aquilo que você entende sobre livramento. Às vezes Deus vai te livrar de uma forma sobrenatural. Às vezes Deus vai te livrar mandando tu sair deste lugar, tu calar-se, tu te arrepender, tu pedir perdão, de tantas maneiras que ele quer. Ele faz do jeito que ele quer. Aqui, o próprio Senhor Jesus saiu de onde estava porque os fariseus combinaram de matá-lo. Veja bem, qual fariseu que poderia impedir o grande plano e propósito de Deus para a salvação da humanidade? Qual é o fariseu que ia conseguir o intento, que ia levar a cabo o assassinato do Filho de Deus, do Messias? Quem? Nunca, jamais. E aí eu te pergunto, por que Deus decidiu fazer dessa maneira? Por que Deus simplesmente não, quando Jesus ia caminhando, não ia cegando os fariseus, amarrando eles, sem poderem se mexer? Porque Deus decidiu fazer desse jeito, sem milagres espetaculares, sem milagres além do entendimento humano. Mas está escrito, Mateus capítulo 12, versículo 14 ao 15, que Jesus saiu de onde estava porque os fariseus queriam matá-lo. É Bíblia, isto é escritura, é palavra de Deus. Jesus ficou pela Galileia, ele não queria mais ir para a Judeia por causa que os judeus queriam matá-lo. Sabia disso, meu amado? João capítulo 7, versículo 1, está escrito. Mas quando Jesus foi para Jerusalém, ele foi escondido. Escondido. João capítulo 7, versículo 10, confere. E vê se o que eu estou falando não é exatamente o que está escrito na palavra de Deus. E se eu estou forçando o contexto, você tem a liberdade de escrever nos comentários e me demonstre como está sendo forçado. Eu estou fazendo apenas a leitura do texto, eu nem estou interpretando, eu só estou dizendo que nesses textos que eu estou mencionando, está escrito, e Jesus queria se esconder, e Jesus fugiu, foi para outro lugar porque queriam matá-lo. Eu só estou lendo, não estou interpretando, não tem interpretação nenhuma da minha parte, eu só estou lendo e mencionando aqui onde é que está escrito. Se Jesus foi cuidadoso, precavido, sábio, prudente, para cumprir os propósitos de Deus na vida dele, enquanto ele estava vivendo fisicamente aqui nessa terra, quem sou eu e você para colocar-nos à prova intencionalmente, para nos colocar em situações de perigo intencionalmente, para buscar riscos humanos intencionalmente, voluntariamente, e achar que isso é fé, colocando Deus contra uma parede, achando que Deus vai se agradar de ti? Misericórdia, que Deus abra os nossos olhos, que creiamos em Deus com toda a nossa fé no seu poder e que sejamos sábios ao máximo, sem nunca atravessarmos o limite para começarmos a tentar ao Senhor. Misericórdia, ai daquele que tenta ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pastor Diego. Glória a Deus, mandar um alô aí também, a irmã Aline participando, dizendo: eu acredito que a fé, quando colocada no lugar certo, não vivemos frustrações. A fé deve estar na vida eterna, na salvação, esse é o objetivo. Na verdade é isso aí mesmo, Aline, porque esta fé que o mundo tem, que chegar num bar, num baile, perguntar se as pessoas têm fé, todo mundo vai dizer que tem fé. Só que a verdadeira fé não se resume nesta vida, senão nós seríamos os mais miseráveis de todos. Esta fé verdadeira não está resumindo aqui. A fé, ela é muito mais do que aquilo que nós vimos, que sentimos. A fé é o contrário, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que está esperando. Isso também é ter fé. A fé não é um sinônimo de ganho. A fé é muito mais uma expectativa de uma esperança. A fé, ela exige paciência, ela exige esperança. Essas três coisas, fé, paciência e esperança, elas estão dentro de um conjunto bíblico de uma fé verdadeira que traz, sim, a resolução da palavra de Deus incutida nesses efeitos. E é isso que a gente acredita, numa fé verdadeira,
que traz esperança que um dia moraremos no céu, paciência nas horas de tribulação, crendo como Jó cria, que um dia Deus virá e que ele, nosso Redentor, vive, e lá no fim, pode ser que isso seja na salvação, ele vai se levantar e vai nos julgar, como Paulo, que estava naquele momento sofrendo, partindo da sua vida, e disse: agora eu sei que o que me espera é a coroa da justiça, o qual o justo juiz dará a cada um segundo as suas obras. Isso é um exemplo de fé. Ele está morrendo, está nos últimos momentos da sua vida, mas já está vendo uma nova esperança, está vendo algo lá no futuro. Isto também é ter fé. E o que as pessoas não entendem e confundem, elas pegam uma fé que é só provedora, uma fé que é só para um momento, uma fé que é como se fosse mágica. E, na verdade, os grandes exemplos de fé na Bíblia são homens que venceram momentos de tribulação, foram homens que venceram momentos de grande agonia, e esta é a verdadeira fé. Mandar um alô também para o enfermeiro Martins, eu pulei esse irmão, agora que fui ver ali, enfermeiro Martins, mandou mensagem também, um alô. Desculpa aí, irmão, ter saltado, eu não vi mesmo, é que eu tô com um computador longe e eu tô fraco da visão já. A nossa irmã Neide também participando aqui. Deus abençoe a irmã Neide aqui da cidade de Tramandaí, está participando com a gente. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês que estão junto conosco, participando aqui da live dos amigos. Você pode também compartilhar, curtir, você estará ajudando a esta palavra voar para outros horizontes. A internet é uma conexão e você pode nos ajudar a conectar esta palavra, como você está recebendo, a outras pessoas. Você pode marcar aí nos comentários o nome da pessoa que você quer que essa live chegue até a casa dela, até a vida dela. Então vai lá e marca nos comentários, bota ali um arroba e coloca o nome da pessoa, vai aparecer amanhã ou depois de amanhã, que vai ficar na plataforma essa live, esta mensagem que você quer que essa pessoa veja. Quem sabe alguém que está desanimado, frustrado, cansado, decepcionado ou até mesmo que naufragou na própria fé, porque não entendeu o que estava acontecendo. O Fabiano estava falando antes sobre alguns exemplos da fé não tentadora. Um dia, Fabiano Paulo, em Atos capítulo 28, ele entrou num barco e ele avisou o motorista daquele barco, o piloto daquele barco, o capitão daquele barco, que aquele barco ia afundar. Ele avisou: olha, esse barco vai ao fundo. Esse barco aí, se tu ouvir a minha palavra, vai salvar não só a tua vida, como de todos os prisioneiros que estão aqui. Mas o capitão daquele barco não quis ouvir. Não quis ouvir a voz de Paulo. E de fato, aquele barco foi a naufrágio, naufragou o barco. E quando naufragou o barco, se cumpriu a palavra de Paulo, tentando dar um grande livramento, mas o livramento não aconteceu como foi sugerido, mas todos foram salvos. Todos eles foram salvos. E Paulo, quando está na fogueira, uma serpente pica sua mão, não livrou ele de ser picado, mas sim o veneno da serpente não causou dano nenhum, cumprindo uma palavra, porque isso foi um acidente involuntário, mas ali nós vimos dá para nós fazer uma grande reflexão. Será que era a vontade de Deus que aquele barco fosse ao fundo? Será que não era a vontade de Deus que o comandante daquele barco ouvisse a voz de Paulo? Mas Deus não livrou o barco, mas livrou a vida das pessoas. E às vezes com nós é a mesma coisa, meu irmão Fabiano. Às vezes nós temos prejuízo em nossa vida, por não ouvirmos a voz de Deus. Mas o importante é que muitas vezes aquilo que naufragou foi embora, perdeu-se. Mas o mais importante não é aquilo que se perde no começo, o mais importante é o que se salva no fim. Paulo disse: todos vão ser salvos. Glória a Deus. Todos vão ser salvos. E às vezes algumas perdas vêm como ganho no futuro. Às vezes algumas coisas que deixamos para trás, nós vamos ganhar lá na frente. Alguns prejuízos que nós temos não é por falta de fé. Algumas coisas que não aconteceram, às vezes é por falta de obediência, por não ouvirmos a palavra corretamente e exercermos aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. O próprio Jonas, quando entra num caminho errado, o qual não era a vontade de Deus, ele andou por dentro do coração dos mares, o suco gástrico de uma baleia queimava ele, mas Deus o livrou no final, porque o começo das coisas não é importante. O importante é terminar elas. O importante é o fim delas. Só por que eu estou dizendo isso? Talvez tem pessoas que na vida delas cotidiana vão ter vários prejuízos, vão ter vários naufrágios, vão ter muitos obstáculos, mas lá no final a vida delas será salva. Lá no final elas creem na salvação.
E o grande contexto é que nós não entendemos o que é fé. Muitas vezes olhamos alguém que parece que é uma pessoa derrotada, porque nunca venceu na vida, e nós a julgamos que é por falta de fé, e não é. Às vezes é um propósito que Deus tem, está tratando com aquela pessoa, está lutando com aquela pessoa para que ela entre em algum caminho. Mas lá no final de tudo, o mais importante é que haja a salvação. A salvação é a consumação de uma verdadeira fé. Eu acredito que há um céu que nos espera. Eu acredito que Jesus falou: vou preparar-vos morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Aleluia. Então, minha fé não está nas coisas que são aqui da terra. Deus já me deu muitas coisas pela fé. Deus já me deu muitos livramentos pela fé. Mas já tive muitos dissabores também. Já tive muitos naufrágios também. Já tive muitos acidentes também. Já desobedeci e também andei dentro do coração dos mares, pagando um preço de uma penitência. Já fui punido por isso. Mas eu entendo que lá no final nós seremos salvos. E isto para mim já me basta, meu irmão Fabiano. Aleluia. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, pastor Diego. O exemplo de fé, grandes exemplos de fé, estão ali no capítulo 11 do livro de Hebreus. Nesse capítulo, menciona por nome vários homens na Escritura, vários servos de Deus, várias pessoas que foram exemplos para todas as gerações de cristãos que leem este texto. E eu quero, junto contigo, ver alguns desses homens e procurar onde está escrito no livro de Hebreus, ou em toda a Bíblia, ou no capítulo 11 de Hebreus, que o exemplo deles, de fé, veio em função de eles colocarem-se em risco intencionalmente. Me mostre onde está escrito que, por se colocarem numa situação de perigo, dizendo, não, agora Deus vai me livrar, porque eu tenho fé. Aonde que encontramos subsídio para esse tipo de inclinação de entendimento? Não existe. Mas vamos ver alguns fatos sobre eles. Por exemplo, no versículo 4, capítulo 11 de Hebreus, no versículo 4 fala sobre Abel. Abel, ele não deu ocasião à sua morte, procurando uma situação de risco, mas exatamente a sua fé e a sua fidelidade a Deus foi o que conduziu ele, né? Deus amou ele. E ele permaneceu fiel a Deus. E ele passou por aquela situação que ele foi morto. Mas em nenhum momento foi porque ele tentou o Senhor. Nenhum momento a fé dele, ele é considerado como um herói da fé, porque ele colocou a Deus em prova. Não. Mas ele era temente, ele era justo. Deus se agradou dele. Isso é um exemplo de fé. Eu quero que nós entendamos a partir do capítulo 11 de Hebreus o conceito de fé bíblico. Isso é que eu quero entender aqui agora junto contigo, meu irmão. Por exemplo, no versículo 7, Noé, ele não colocou Deus à prova dizendo, Senhor, se tu é todo poderoso, né, por que eu preciso construir essa arca? Tu tens todo o poder. Tu pode estalar os dedos em um segundo e fazer a arca aparecer diante de mim. Por que eu vou ficar aí, sei lá, tantos anos construindo, tantas décadas seguidas e seguidas construindo uma arca? Todos. Ele poderia dizer assim, tu podes ordenar qualquer coisa, mas não. Ele simplesmente se colocou debaixo da vontade de Deus e obedeceu. Olha só, ele não questionou o método de Deus. Sabe o que é interessante? Gênesis capítulo 6, versículo 14. Deus mandou ele prudentemente betumar, passar betume por dentro e por fora da arca. Foi o próprio Deus que mandou. Meu pai uma vez teve um barco ali que saía na Barra de Tramandaí, barco de pesca, e eu não entendia nada de barco, quase não entendo até hoje, mas eu me lembro bem que o barco ele passou por uma reforma, então eu via a pessoa que estava fazendo esse trabalho, abrindo os buracos ali entre as madeiras, abria bem os buracos, depois passava um material, botava uma espécie de pano dentro, depois passava um betume, algo que parecia um pinche, e fazia isso várias vezes. Deus mandou Noé betumar por dentro e por fora. Agora eu te pergunto, por que Deus mandou Noé fazer isso? Foi o poder de Deus que fez tudo acontecer. O poder de Deus que deu o livramento, que deu a chuva para a terra se tornar um dilúvio total.
Precisava do betume para manter vivo Noé. Mas Deus assim determinou que fosse. Betuma por dentro e por fora. Então temos que entender que é misterioso o trabalhar de Deus. Às vezes a pessoa vai se segurar num toco, como exemplo aqui que o pastor Diego falou, o barco se quebrou. Parecia o fim, mas exatamente, pastor Diego, aqueles pedaços de paus de madeira que parecia o fim, há 30 minutos atrás era um barco, 30 minutos depois era um pedaço de madeira boiando. Era exatamente aquilo que manteve eles vivos, se abraçando, se segurando, se firmando para boiar naquelas madeiras. Aquilo que parecia ser a morte e o fim é exatamente o instrumento que Deus usou para manter eles em vida. Então precisamos entender que é misterioso muitas vezes trabalhar de Deus. Vamos falar no versículo 8 de Hebreus 11 sobre Abraão, um homem chamado Abraão. Ele é conhecido como o pai da fé em toda a Escritura. Ele é o grande exemplo de fé através de toda a história. Não existe outro homem mais conhecido no mundo todo como Abraão, acerca de ser o pai da fé. O que aconteceu com esse homem? Ele foi para uma terra desconhecida em obediência ao Senhor. Porém, ele poderia ter dito, Senhor, por que eu tenho que ir para uma terra desconhecida? Por que eu tenho que descer para o Egito por causa da fome? Veja, está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo 10, que tinha fome naquela terra. Deus não alimentou tantos profetas, mandando comida, mandando corvo, de tantas maneiras. Deus poderia ter alimentado Abraão, mas Deus decidiu, sai de onde tu está e vai para outro lugar, porque lá tem comida e aqui não tem. E eu não vou te alimentar, eu quero que tu vá. Esse é o trabalhar de Deus. Temos que entender, meus amados, que Deus, ele tem uma sabedoria infinita. Nós não alcançamos a sabedoria de Deus. Nós temos que ser prudentes, sábios, estar sensíveis à voz dele. E hoje você encontra a voz dele aqui, na sua palavra. Ele pode falar contigo no teu coração, até no teu ouvido. O meu Deus pode, todas as coisas sim, eu creio. Conheço pessoas que já ouviram a voz literal de Deus, mas Deus possivelmente também vai falar contigo, e principalmente por meio da sua palavra. Obedeça a Deus, não questione a Deus. Davi, versículo 32, está lá. 11 de Hebreus, versículo 32. Fala em Davi como um dos heróis da fé. Só que Davi é bem interessante, porque ele fugia de Saul constantemente, só que ele prudentemente ele se escondia em cavernas, da mesma forma que decidiu fugir de Absalão, para não morrer. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 14. Teve outro momento que também que ele acabou, para não ser morto, ele acabou cautelosamente se fazendo de louco, se fazendo como se fosse fraco da sua mente, né, babando e tal. Isso está em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 12 ao 13. Diante do rei Aquis, ele se fez de louco para não morrer. Isso é falta de fé? Eu te pergunto. Não, isso é sabedoria do alto que Deus deu para ele naquele momento. Sabedoria que Deus dá para o homem de Deus. Precisamos compreender essas coisas. Então, tem muitos exemplos, meus amados, sabe? Paulo, em Atos, capítulo 28, versículo 13 ao 5, né? É uma situação bem diferente, né? Por exemplo, como o pastor Diego falou, ele foi picado por uma víbora. Ele não se colocou intencionalmente naquela situação. Ele não saiu procurando uma víbora para dar sua mão, para mostrar para todos que Deus é poderoso, como infelizmente existe um grupo aqui nos Estados Unidos que faz isso, né? E não é de forma estranha que já acabaram muitos da igreja morrendo, né? Então existem uma interpretação totalmente deturposa, que destrói o sentido do texto. Deus está falando, eu creio, se beberem coisas mortíferas, eu creio até, pastor Diego, na literalidade desse texto, mas isso é num caso que você está numa situação em que alguém te aponta uma arma, né? Ou tu me nega, ou tu nega Cristo que tu serve, ou eu te mato, ou tu bebe isso aqui, agora eu vou te matar. Em situações assim, em que você não desejou aquilo, você não buscou, você não se colocou nessa situação, Deus pode e já fez e continua fazendo através no mundo todo, situações de livramento poderosas. Amém? Pastor Diego. Glória a Deus. Mandar um alô. A irmã Neide participando. José foi constrangido na casa de Potifar pela própria mão de Deus para que ele fosse governador. Era um propósito. É verdade, irmã, de fato.
e ele recebeu muitas coisas que eram más, mas mesmo assim ele manteve firme a sua posição, continuando acreditando no Deus de Israel, no Deus dos seus pais, no Deus dos hebreus da época ainda. Ele continuou firme com esta fé. A fé se manifesta, na verdade, na adversidade. Esta é a verdadeira fé que se manifesta na adversidade. Também a Sandra Aleluia. Origem participando, dando seu boa noite aqui, em nome de Jesus. Deixa eu ver, eu vi mais uma Minha pessoa tia, participando. minha tia Sandorígio. Forte abraço, minha tia. Beijão. Deus te abençoe. O nosso irmão também, Tiago Rodrigo, participando também. Que Deus abençoe. Meu irmão Tiago, um forte abraço para você, em nome de Jesus. Deixa eu ver com cuidado se eu não pulei ninguém aqui, porque eu não estou enxergando bem. Glória a Deus. É isso aí. Acho que passou o pessoal certinho aqui. E você também pode participar, manda sua mensagem, participe aqui juntamente com a live dos amigos, compartilhando, curtindo e também deixando a sua palavra aí nos comentários. É importante quando você comenta também, porque você está aí interagindo conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu irmão Fabiano, eu sou professor de história. A minha formação é de história também. E lá na faculdade de história, nós não aprendemos sobre teologia, não aprendemos sobre a Bíblia em si, mas aprendemos sobre a história. E uma das histórias que se aprende é a história de Roma. E quando se entra na história de Roma, se fala sobre vários cristãos que foram comidos por leões. Fala sobre mulheres que entregaram seus filhos, mas não negaram a sua fé. E os leões devoraram aquelas crianças. Isso, quem está contando isso não é um cristão, é um contexto histórico, está lá dentro da História, história. história, É a história, história. história. Exato, é a história de Roma. Se alguém for lá visitar Roma, vai ver o Coliseu de Roma, vai ver os lugares onde eram as grandes arenas, onde gladiadores lutavam. Para nós parece uma coisa um pouco absurda, mas isso está tudo ainda nas cidades que são mundos antigos. Está lá ainda conservado esse tipo de coisa, aonde eram É fato. verdadeiros espetáculos. Os leões comerem as pessoas, comerem os cristãos, eram verdadeiros espetáculos. Os gladiadores matar-se uns aos outros, era uma forma de divertimento da época. E ao mesmo tempo eu penso que algumas pessoas, alguns filhos foram mortos, comidos pelos leões, e nós podemos pensar, mas e aonde estava Deus nessa hora? E aonde estava Deus? Esta é a fé verdadeira, aonde as mães entregaram seus filhos, onde, como Abraão, que é o pai da fé, entregou o seu filho também, crendo que Deus ressuscitaria dos mortos. Essas mulheres criam em algo muito maior e poderoso do que esse momento aqui da vida. Elas acreditavam que ainda que os leões comessem seus filhos e Deus não ressuscitasse eles depois, mas havia um céu que os esperava. Havia um momento muito melhor que esperava. Então, meu irmão, a fé é verdadeira mesmo. Ela é uma fé que ultrapassa as coisas da terra. A fé verdadeira, ela não tenta a Deus, porque ela sabe que tudo que acontece aqui é momentâneo. Mas o que Deus tem preparado para nós é muito maior. Há algo que Deus está preparando. Por isso eu digo para você, tudo que você está vivendo hoje, talvez você está enfermo agora, talvez você está desempregado, talvez você é uma pessoa que viveu uma vida piedosamente, você olha para o teu lado e vê o ímpio prosperando. Talvez você é uma pessoa que está aqui nesse momento me ouvindo e a tua família está em ruína, quando que a família, às vezes, de alguém que tem uma religião oposta à tua, está bem. Asaf, no Salmo 73, ele começou a olhar para a vida do ímpio, começou a comparar a vida cristã dele com as coisas aqui desta terra. Ele começou a comparar a casa dele com a casa do seu vizinho à esquerda, à direita, que era próspera. Ele viu que o seu corpo estava enfermo, quando os homens que blasfemavam de Deus estavam com um corpo sadio. Ele diz que ele estava como um doido pensando tudo isso, porque ele quase resbalou e caiu. Ele só não se declarou que tinha se desviado, porque ele tinha uma posição espiritual, e se ele falasse como ele estava sentindo, outros se desviariam. E quem de nós já não comparou um dia a própria vida com a vida do ímpio no momento irracional? Quem de nós um dia não pensou, mas lá no presídio tem pessoas que estão sã enquanto eu estou com meu filho doente. Lá em tal lugar tem uma pessoa que é satanista e ela tem prosperidade, enquanto muitos missionários não têm o que comer amanhã. Se nós fizermos uma comparação aqui nesta terra, nós tentaríamos a Deus também. É uma espécie de tentação. Porque comparar a vida aqui desta terra, ela é totalmente desigual.
Porque Jesus não manda comparar a vida do ímpio com a nossa vida. Ele não manda nós fazermos lacunas daqui. A nossa fé não termina. Salmo de Asaf, 73, passou por 73. essa situação. Asaf. Exato. Quando ele comparou tudo isso, ele foi à ruína, ele arruinou-se. Ele disse: eu estava como irracional. Eu comecei a ver que o corpo deles era sadio enquanto o meu estava doente. Eu comecei a ver a prosperidade dos maus enquanto ele não estava próximo. Ele chega a dizer, Fabiano, que ele quase se desviou por causa disso. Mas lá no final... Homem de Deus, né? E servo de Deus. Era tão de Deus que ele já tinha passado a fase de cantor, mas Salomão, quando vai inaugurar o templo, manda chamá-lo de volta para que ele seja o compositor e o cantor de abertura do templo de Salomão. Embora não era mais a sua época. Asaf é um compositor, um homem de Deus, faz vários salmos da Bíblia. Mas quando ele tem uma irracionalidade de enxergar o mundo apenas com a ótica da terra, ele quase se desvia. Porque a fé verdadeira, que ele fala no final do salmo, ele dizendo, mas de repente, eu vi que o final deles era como um sonho. Versículo 17 muda tudo. Muda tudo. Até que, vou ler para ti, pastor Diego. Pode ler. Sim, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. A escatologia explicou tudo, né? A eternidade. A eternidade. E é isso que é o fato. Ele começa a ver que aquilo tudo que eles viveram como um sonho de verão, que um dia vai acabar. Era como alguém que está dormindo e sonha, que está comendo, e parece que matou a fome, mas acorda de manhã cedo e continua com a barriga vazia. É apenas um sonho, a vida. Quando se acorda para a realidade, já é tarde, já chegou o fim. Um exemplo semelhante a esse é os dois ladrões na cruz. Os dois estão com a oportunidade igual. A oportunidade dada para os dois. Igualmente. Eles estão na mesma condição. Um de um lado, o outro de um outro, e Jesus no meio dos dois. Mas um disse, me faz voltar para a terra, se tu és filho de Deus, nos faz voltar aqui. Esta é uma fé tentadora. Esta é algo, colocar Deus na parede. Tu é realmente filho de Deus? Então nos faz caminhar de volta aqui na terra. Nos faz descer dessa cruz. Supostamente manda um fogo do céu e acaba com tudo isso, mata os adversários. Mas o outro ladrão, ele disse, nós estamos numa condição merecedora disso. E olhou para Jesus e disse, lembra quando entrares no teu reino. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Esta é uma grande diferença, porque um olhou para cima e outro olhou para baixo. A grande frustração e a grande tentação é quando nós olhamos o mundo apenas nessa ótica aqui da terra. Quando nós olhamos a ótica aqui dessa terra, nós nos tornamos como Asaf, num grande perigo de nos desviar. Quando olhamos a fé na ótica apenas das coisas concernentes desse mundo, nós sem querer vamos fazer links de comparação com o ímpio. E aí, meu irmão, nós vamos acabar se desviando, perdendo a fé, se frustrando, porque a nossa vida não se resume nas coisas materiais. A nossa fé não é uma fé positivista, somente está bem quando tudo vai bem. A nossa fé, ela se manifesta na adversidade. A nossa fé não resume-se num plano aqui da terra. A nossa fé está pautada na palavra de Deus, sabendo que nós temos um Deus que é fiel e galardoador, e que um dia enxugará todas as lágrimas. E quando a Bíblia diz que ele enxugará todas as lágrimas, não quer dizer que não haverá momentos ruins, senão não teria esse versículo. Ele enxugará toda a lágrima. E quero dizer para você, um dia Pedro interpelou dizendo qual era a recompensa daqueles que largaram tudo para seguir a Deus. E Jesus disse que haveria sim uma recompensa aqui na terra, mas muito maior no porvir. Se nós resumimos a nossa vida somente no que está aqui, nós somos homens miseráveis. A nossa fé precisa estar além de tudo isso. A nossa fé precisa estar avançando acima de tudo isso. Alguém pode dizer que tem fé, mas se essa fé não acredita na salvação, não acredita que há um céu, não acredita que há um Deus justo, não acredita que há um reto juiz, não acredita que um dia seremos recompensados, tudo isso é vão. E esta não é a fé verdadeira. A fé verdadeira me diz que eu trocarei os momentos de lamento por momentos de glória, que nós trocaremos momentos de humilhação Aleluia. por momentos de honra. A fé verdadeira me mostra como Asaf, que lá no final de tudo ele atina que aqui vai passar, mas que o que está por vir jamais passará.
aquilo que vai acontecer um dia, a eternidade. Aonde lá nós não vamos ter câncer, não vai ter mais morte, não vai ter o vírus do Covid, não vai ter gripe, não vai ter acidente automobilístico, não vai ter mais nenhum dissabor, nem roubo, nem conta de água para pagar, nem de luz, não haverá o final do mês para você ter que lutar e pagar suas contas. Acabou isso aí. Acabou. E eu creio nisso. E às vezes, Fabiano, esta é a minha fé. Quando tudo vai mal, quando tudo está ruim, eu preciso olhar para o céu. Olhar para o céu. Não olhar para o céu, como Davi disse, olhei para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Meu socorro não vem dos montes, não vem dos homens, não vem dos políticos. Pode mudar presidente, vir presidente. A minha fé não está no homem. A minha fé está que um dia tudo chegará ao fim. E lá, quando chegar ao fim, o que me espera é a coroa da justiça. Como Paulo disse, o qual o justo juiz dará a cada um segundo as suas obras. Vou mandar um alô para o pessoal que está participando. Rosane Jesus participando aqui, dando seu boa noite. A irmã Neide dizendo, eu creio, glória a Deus, dando seu amém. A irmã dizendo, eita glória aqui, ô glória, que bênção, aleluia. A irmã participando aqui também. A adversidade sempre vai existir, com certeza, mas para o cristão, a adversidade ela é presente na vida do cristão, mas lá no fim nós vamos ter a grande recompensa. Meu irmão Fabiano, nós ultrapassamos já 1 hora de live e eu quero já deixar minha fala de encerramento e despedida agradecendo a todos os irmãos internautas que participaram da live, que estão junto conosco aqui nesse momento, que compartilharam, que curtiram, que interagiram com a gente. Que Deus abençoe a cada um grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão Fabiano, que Deus te abençoe aí, que está aí nos Estados Unidos, reservou esse tempo também para estar juntamente conosco aqui na plataforma do Facebook e do YouTube. Quando terminar a live, o Fabiano Soares vai estar colocando lá na plataforma dele também cortes desse momento, dessa mensagem que teve nos dias de hoje. O irmão Maico participando, seguir a Jesus é sermos perseguidos, mas Deus está conosco. A morte de Estevão, um belo exemplo, quando os homens estavam atirando pedra, Deus poderia ter livrado Estevão. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos e caminhos dele também. Exatamente, irmão Maico. Deus não livrou Estevão da pedrada, mas livrou ele do inferno. Isto é o principal. Glória a Deus. Fabiano, da minha parte, está encerrado, agradecendo a tua participação também. Amém, pastor Diego. Eu tinha 2 pontos aqui, eu vou tentar condensá-los aqui para conseguir concluir. Amados, eu falei na outra live, falei no início dessa, que eu ia mostrar pela Bíblia. O pastor Diego já pincelou isso antes, foi muito bom. E só para concluir esse ponto, eu ia demonstrar que é uma ideia diabólica, satânica, quando uma pessoa tenta o Senhor, coloca Deus em prova, achando até que aquilo é fé. Às vezes por desconhecimento da Escritura, por não ter sido ensinado, entende? Ela acha que é fé, mas na verdade é diabólico. O diabo conseguiu enganar, né? É uma maquiagem de uma aparente fé, como se fosse uma capa, mas não é fé. E eu vou demonstrar isso. Por que é diabólico? Por que é satânico? Porque veio de Satanás. Ele tentou fazer isso. Percebemos que o princípio da tentação vem dele. Ele é o tentador. Ele é o tentador por natureza. Então precisamos entender aqui o que aconteceu quando Jesus foi tentado no deserto. Mateus 4, do versículo 5 ao 7, diz assim. Aqui. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo tentou dizer para Jesus o que é fé. E Jesus disse para ele, não, tu está distorcendo a Escritura. Jesus disse para ele o que é não poder tentar a Deus. Satanás, não se deve tentar a Deus. A Escritura diz isso. O que tu está fazendo não é fé. O que tu está tentando que eu faça parece fé, tem uma aparência de fé, bem de longe. Mas quando tu chega bem pertinho e olha para a Escritura, tu vê que isso não é fé. Isso é tentação. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus disse na cara de Satanás. Então aqui aprendemos que ele distorceu o sentido do texto original. O diabo pegou o Salmo 91 e distorceu
o Salmo 91. Este é um versículo que ele mencionou, que está dentro do Salmo 91. Este tentar ao Senhor, né, que Jesus usou aqui, explicando que não se deve tentar, ele vem do grego ekpeirazio, que significa, né, submeter a um profundo teste, examinar, testar, pôr à prova. Não tente fazer isso com Deus, meu irmão. Não tente fazer isso com Deus, minha irmã. Isso é diabólico, isso é satânico. Isso partiu da mente de Satanás, colocar Deus em prova. Isso parece fé bem de longe, muito de longe. Quando tu chega pertinho aqui, ó, é desmascarado, não é fé coisa nenhuma. Então, meus amados, para terminar aqui, ó, no Salmo 91, muitos pegam esse salmo de forma muito errada, e destroem o sentido desse salmo. Usam ele testando ao Senhor, colocando Deus em prova. Olha só, no Salmo 91, eu tomei nota aqui para não esquecer de algumas coisas que eu quero compartilhar com você. O Salmo 91, ele se cumpre no contexto de livramento, não no contexto de tentação. É na circunstância que o homem não está tentando ao Senhor, desnecessariamente colocando-se em risco de uma forma impotente e inesperada, ele não se vê numa situação de perigo. Não, eu quero que você ou qualquer pessoa me demonstre que neste Salmo 91, a pessoa que recebe o livramento dele, que é alvo dele, se coloca em risco de uma forma intencional. Alguém que puder me mostrar isso e me convencer isso, eu espero que tente fazer. Agora, eu encontro este Salmo num contexto de livramento, num contexto em que tu não está buscando algo, em que tu não te coloca dentro de uma situação de risco. Então, tudo que está no Salmo 91 vai acontecer na minha e na tua vida. Por quê? Porque é o livramento do Senhor, não é a provação do homem, não é a tentação do homem contra Deus, é o livramento de Deus em favor do homem. Não há nada nesse salmo que diga que podemos tentar ao Senhor e receber este cuidado deste salmo, assim como também em nenhum lugar da Escritura encontramos apoio para desafiar a Deus e ainda receber a sua proteção. Não existe na Bíblia. Aqui na tentação do deserto, Jesus ensina que uma atitude orgulhosa e provocativa não tem conexão alguma com a fé bíblica, não tem conexão nenhuma. Tentar o Senhor não tem nada de fé bíblica. Aqui, meus amados, outra coisa, Satanás ele tentou fazer aquela atitude de testar o Senhor, parecer fé, escondida numa capa de espiritualidade e piedade, mas ele não conseguiu enganar Jesus. Não permita que o diabo te engane, não permita que o inimigo te engane, ou que alguns pregadores até te enganem, dizendo que fazer algumas coisas é fé, sendo que na verdade é tentar ao Senhor, é algo diabólico. Jesus aplicou o Salmo 91 na vida dele de forma perfeita. Aplicamos e aprendamos com Jesus e não com o diabo. Amém? Nós temos a Bíblia para aprender com o Senhor Jesus e não com Satanás. Colocar de forma intencional a nossa vida dentro de uma situação de perigo, sem necessidade, configura pecado. Não evitar aquilo que é evitável, ou ainda responsabilizar a Deus sobre os resultados, é uma atitude de tremenda afronta a Deus. É um ato de quem está tentando a Deus e já não tem mais o temor do Senhor, já perdeu todo o temor do Senhor, não entendeu mais o que é fé, não entendeu mais o que é tentar ao Senhor. Então, meus amados, hoje nós queremos que você entenda o que é fé bíblica, não é tentar ao Senhor. Quando nós, e para mim saber, irmão Fabiano, para mim, um princípio que me ajuda a saber, a descobrir, e eu tenho em paz em mim mesmo, que eu não estou tendo falta de fé, muito pelo contrário, mas eu estou sendo bíblico e fiel a Deus, é quando eu faço a pergunta para mim, eu estou me colocando nessa situação de risco intencionalmente? Desnecessariamente? Teria alguma atitude, alguma posição que eu poderia fazer alguma coisa para evitar essa situação de risco? Se eu posso fazer algo que evite de eu entrar numa situação de risco totalmente desnecessária e eu não quero fazer, nesse momento eu descobri que eu estou tentando ao Senhor, meu Deus. Espero que essa palavra te ajude, te dê sabedoria, iluminação, orientação, para que a tua fé a cada dia aumente mais e mais e mais e tu rompa no sobrenatural de Deus, mas que tu nunca venha a ser enganado com algo que parece fé, mas na verdade é uma tentação diabólica, coloca Deus contra uma parede, é uma afronta ao Senhor e à santidade de Deus, vai contra a sua palavra e afasta o homem de Deus, porque é pecado.
Pastor Diego, da minha parte também era isso, me perdoa, passei aqui algum minutinho mais, mas precisava concluir. Muito obrigado por você que estava conosco até agora, nos ajude a compartilhar, pode compartilhar agora para que outras pessoas sigam recebendo dessa mensagem, dessa palavra e sejam edificadas para a glória de Deus. E da minha parte também é isso, Deus abençoe, pastor Diego, Deus abençoe a você em nome de Jesus. Amém. Assim, nesse momento, encerramos a nossa transmissão.